É notório que aqueles que conseguem alterar seu resultado, que conseguem viver uma vida próspera, que conseguem sair da situação de escassez, da situação de miséria, para uma situação de abundância, de prosperidade, de riqueza, essas pessoas, a tendência dessas pessoas é continuar cada vez mais progredindo, cada vez mais enriquecendo, cada vez mais prosperando. Mas por que acontece isso? Por que essas pessoas estão cada vez mais enriquecendo, estão cada vez mais vivendo uma vida próspera, enquanto que aquelas pessoas que não conseguiram mudar seu resultado continuam estagnadas? Essas pessoas que foram capazes de mudar seu resultado, mudar as suas ações para que possa viver uma vida melhor, essas pessoas passaram a ter a consciência de que elas deveriam criar para si uma coluna de ativo que possa gerar uma vida próspera, que possa gerar uma renda, uma renda para que elas possam ter uma vida de qualidade. Então, se você não tem essa consciência que é preciso que você passe a gerar ativo e esses ativos passe a gerar uma renda que você possa viver através dessa renda, enquanto você não for capaz de reconhecer que só criando ativo é que você pode alterar seu resultado, é que você pode viver uma vida de riqueza, de abundância. Reconheça que você precisa criar ativo, você precisa criar coluna de ativo para que possa produzir abundância, para que possa produzir riqueza na sua vida. Então, se você quer uma vida melhor, se você quer uma vida de prosperidade, você quer mais dinheiro entrando em sua conta, você precisa criar uma coluna de ativo, você precisa fazer com que o dinheiro passe a trabalhar para si. Você pode descobrir maneiras que vai fazer com que esse dinheiro passe a gerar riqueza. Pode ser através das ações, pode ser através dos fundos imobiliários, pode ser através de outro tipo de investimento, como Tesouro Direto, mas você precisa saber que você tem que descobrir uma forma de fazer com que o dinheiro passe a criar riqueza, passe a produzir mais abundância para você. Enquanto você não for capaz de criar uma coluna de ativos que possa gerar renda, você não vai ter como viver essa vida de riqueza, você não vai ter como aumentar a sua riqueza e com isso vai perceber que algumas pessoas estão enriquecendo e você vai continuar estagnado. Essas pessoas que passaram a descobrir que precisam criar ativo, essas pessoas passaram a colocar o dinheiro para trabalhar para si. Essas pessoas fizeram com que o dinheiro passasse a trabalhar para elas. Então você precisa criar um ativo, criar uma maneira para que o dinheiro venha trabalhar para você. Então, enquanto você não for capaz de gerar uma renda através de ativo, onde não seja preciso você estar presente para poder produzir essa renda, enquanto você não descobrir essa maneira, você vai continuar vivendo uma vida de escassez. É preciso que você descubra uma forma do dinheiro trabalhar para si, seja através de um investimento ou de outro, mas descubra uma maneira, faça com que sua renda seja maior que sua despesa. Então, quando você é capaz de fazer com que sua despesa seja menor do que sua renda, você é capaz de fazer com que sobre dinheiro e sobrando dinheiro você pode usar esse dinheiro para criar ativo. Criando ativo, você vai começar a ganhar dinheiro através de uma forma que não seja necessário que você esteja presente. O dinheiro vai começar a trabalhar para você. Enquanto você não for capaz de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você vai continuar sendo escravo do dinheiro. Você vai trabalhar pelo dinheiro e você deve fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Quando você descobre uma maneira que vai fazer com que o dinheiro trabalhe para você, você vai começar a criar riqueza. É assim que os ricos fazem. Os ricos estão cada vez mais enriquecendo porque eles já descobriram uma maneira do dinheiro trabalhar para eles. Então o dinheiro passa a trabalhar para as pessoas ricas. E à medida que o dinheiro trabalha para eles, à medida que o dinheiro passa a trabalhar para eles, eles estão cada vez mais enriquecendo, eles estão cada vez mais acumulando. As pessoas pobres não, as pessoas pobres são o contrário, elas têm uma despesa maior do que a renda. Se elas ganham um certo valor, a sua despesa é maior do que aquilo que elas ganham. Então, ela não consegue acumular, ela não consegue fazer com que o dinheiro sobre para que ela possa investir. Enquanto elas não fazem isso, elas estão vivendo cada vez mais atolado em dívida e vivendo uma vida cada vez mais escassa. Você deve saber que é preciso ter uma renda maior do que a despesa. Você deve ser capaz de diminuir sua despesa. Só assim você vai poder viver uma vida melhor. Só assim você vai ter controle da sua situação financeira. Só assim você vai poder economizar e com essa economia poder investir e fazer com que o dinheiro passe a criar
fonte de renda, passa a usar o dinheiro como fonte de renda. Você deve reconhecer, porque quando você não reconhece que o dinheiro deve trabalhar para você, você vai passar a viver atolado em dívida. E aquele que vive atolado em dívida vive sempre uma vida de fracasso, vive sempre uma vida de derrota, uma vida de escassez. Enquanto os ricos voltam suas atenções para ativo que possa gerar renda, as pessoas pobres estão voltando suas atenções para despesa, criando cada vez mais dívida e com isso vivendo cada vez mais uma situação de derrota, uma situação de fracasso. É por isso que uma certa pessoa rica ela vai estar sempre enriquecendo, enquanto as pessoas pobres elas vão estar cada vez mais empobrecendo ou estagnadas onde estão. É porque elas estão sempre contraindo dívida, fazendo com que suas despesas seja maior do que suas rendas. Já as pessoas ricas elas estão sempre criando uma despesa menor do que a renda e com isso gerando cada vez mais ativo, gerando cada vez mais fonte de renda.